Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e a gente já vai começar mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente está iniciando o nosso trabalho. E a gente sempre inicia com uma mensagem que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje a gente está fazendo a lição de número 39, que tem como título No Auxílio a Todos. Então eu peço que todos elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor do nosso trabalho, para que nos autorize a mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E vamos então ver o que a lição nos ensina. Então, a lição de número 39, no auxílio a todos. E diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, ele escreveu isso ao 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22. E continua assim: comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por ele, relacionando-lhes as necessidades que tenhamos, que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição dos pastores dementados, quando se não compenetraram dos deveres que lhes são próprios, sofre perturbações aflitivas que que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstia coletiva de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esquecemos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com as bênçãos da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdade, caridade um para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho. Olha que interessante. O título ele é bem claro, no auxílio de todos. Então ele está falando como que a gente deve auxiliar todos e principalmente aqueles, né, como ele mesmo falou aqui, que estão na eminência, né, na eminência para que pode conduzir, né, vamos dizer assim, a comunidade, o povo, né, que nem ele falou aqui na lição, né, porque eles estão ali para poder auxiliar a todos de uma maneira honesta, né, para que todos possam ter, que são os nossos governantes, prefeitos, presidentes de comunidades e etc, etc, até chegar no nosso presidente. Então, a gente precisa também auxiliar essas pessoas,
não é, para que elas possam, né, ser, amparada também pela espiritualidade amiga e benfeitora, para que eles possam ter discernimento, para que possa auxiliar a todos de maneira, né, igualitária e a todos com honestidade para o bem comum. Né, que o mesmo que Jesus pediu para cada um de nós, para que a gente possa também fazer para nós, para quem nos rodeia, para os nossos, para todos, auxiliar, amar ao próximo como a si mesmo, né. E aqui essa lição, nesse auxílio de todos, a gente precisa sim auxiliar com reza os nossos governantes, os nossos administradores de comunidade, de bairro, de estado, de município, de nação, de país, de mundo, para que eles possam entender que todos nós somos espíritos, eh eh, encarnados, né, que essa não é a nossa verdadeira vida e que nós estamos aqui para evoluirmos juntos, porque a gente já cansou de explicar que não se consegue evoluir sozinho. A gente precisa de outro, das outras pessoas, que pode ser irmãos, parentes, filhos, né, amigos, etcétera. A gente precisa de todos, ninguém consegue evoluir sozinho, né. E assim também a gente tem oportunidade de ver se a gente conseguiu entender os ensinamentos do nosso mestre Jesus, porque as leis divinas, elas são claras e perfeitas, né, e únicas, porque elas não mudam para nos agradar, e não mudam também conforme a população aumenta, conforme, né, evolui, não, ela está do mesmo jeitinho desde que quando foram criadas, diferente da lei dos homens que ela modifica a cada, vamos dizer assim, a cada progresso do homem, né, ou, né, que nem a gente vê hoje em dia, entre aspas, né, sim, o homem progrediu de um lado, mas do outro ainda está ainda, podemos até dizer ainda saindo das fraldas ou nem, né. Então, a gente precisa entender isso, que todos nós carecemos de auxílio. Não dá para evoluir sozinho e a gente precisa, principalmente aqui nesse planeta de prova e expiação, a gente precisa um dos outros, né. E o auxílio, assim como Jesus pediu quando esteve aqui na Terra, para que a gente amasse uns aos outros como Ele nos ama, não é, e que a gente auxilie ao próximo como a nós mesmos, que você não faça nada para o outro que você não queira que eles façam para você. Então, essa é a lei maior, é a lei do retorno, que tudo que você faz para outra pessoa, independente se é bom ou se é mal, ela vai voltar para você, ele vai voltar para você em dose dupla, né. Então, a gente precisa entender isso, né, e entender que somos todos irmãos em Cristo, e a gente está aqui sim para auxiliar uns aos outros, né, e no auxílio de todos, principalmente também a gente tem que pedir por essas pessoas que estão na eminência, né, para que elas tenham uma vida justa e sossegada, para que elas possam, né, ter discernimento, né, e piedade de todos, né, para que eles possam, gerir, né, a sua administração de forma justa, né, de forma bondosa, de forma honesta, principalmente, né. A gente sabe que o ser humano é falho, né, e principalmente quando o poder sobe a cabeça, existe muitas coisas que nem a gente está vendo aí desde quando o mundo é mundo, né, mas não é por causa disso, a gente precisa e deve auxiliar a todos, continuando principalmente em oração, colocando em oração todas essas pessoas que estão em eminência, para que eles possam, né, ser justo, ser honesto e conseguir, né, com a ajuda da espiritualidade, conduzir a humanidade no caminho reto do bem, para que a gente possa, né, evoluir com qualidade, porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir com qualidade e entender que nós todos somos espíritos e que não adianta ficar fazendo coisas maldosas, porque a lei de Deus, ela é implacável e ela é imutável, né. A gente vai sofrer as consequências, que ninguém vai sofrer por você os erros que você cometeu. Cada um é responsável pelos seus atos, né, principalmente esses que estão na eminência, não é, que eles têm o dever, né, ou por voto ou por indicação, que estão ali naquele determinado posto, para poder auxiliar, e no auxílio de todos, todos nós podemos ajudar, porque a doutrina espírita ela deixa bem claro, não é? O mal não deve ser propagado, a não ser que seja para ajudar.
não é? Então não deve ficar, falando do mal, desejando o mal, rogando praga, porque isso volta para a gente. E nós precisamos também entender que as palavras, elas têm muita força, né? E conforme você pensa que você fala, você atrai, né? Nós podemos imaginar um imã, nós somos assim, nós atraímos, né? Haja vista tanto que a gente tem hoje várias doenças que não têm diagnóstico. Por quê? São consequência desses pensamentos, né, errôneos que muitas vezes um não sabe ou não consegue se livrar deles, né? Porque a gente sempre fala, veio um pensamento não bom, né, tenta se desligar completamente através de uma prece, através de uma oração, um canto, um louvor, para que você possa sair dessas sintonias, porque senão você vai acabar atraindo todo aquele que está naquela mesma sintonia. E aí acaba assim, acaba até adoecendo o nosso próprio corpo físico, não é? E aí a gente fica sem saber. Mas aqui a lição ela é muito clara, no auxílio de todos. Então, quer dizer, ninguém é tão pobre que não pode auxiliar, e ninguém é tão rico que não possa repartir o que tem, né? E principalmente, né, nos sentimentos nobres, que são as virtudes, nós podemos mandar uma vibração positiva, uma oração, para que aquela pessoa consiga, por ela mesma, com as nossas vibrações, reerguer e continuar a sua missão. Então, no auxílio de todos, todos nós podemos auxiliar a todos, independente, e como a lição hoje nos remete, aqueles que estão na eminência, que estão, vamos dizer assim, no poder, né, para que eles sejam mais justos, né, e que possa ter toda a piedade e honestidade para com todos e conseguir fazer a sua missão certinho, auxiliando a todos. É isso que eu entendi da lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós, né, para que a gente possa cuidar, né, dos nossos males físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições e das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixinha azul dos pedidos de prece
e tratamento para os encarnados, e eu peço aqui para todos da minha listinha, em especial ao seu Antônio Reina Diniz, a Rita de Cássia Batista, né, para que todos eles possam, né, Nossa Mãe Maria Santíssima, envolvê-los e ficar firme na fé, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Pedimos também para o caderno dos desencarnados, né, que a espiritualidade receba a todos que estão voltando para casa, que eles tenham um despertar tranquilo e sereno e que continue a evolução agora no plano espiritual. Também peço para a higienização no lar de todos os tratamentos da nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos, para os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que Deus ilumine a todos, né? Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo, ou melhor, agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja na rua, seja no lar, seja no nosso trabalho, estamos recebendo esses medicamentos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão em sintonia para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. E, né, vamos fazer então a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje, já deixando o convite para que todos possam estar conosco novamente na próxima semana, para mais essa tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, desejo a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.